Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu vou fazer uma pequena revisão do conteúdo do primeiro capítulo que foi visto sobre clínica cirúrgica, tá? Quais são os pontos importantes, o que vocês precisam se atentar, tá? Então, começando pelos artigos, lembram dos artigos? Nós temos os artigos semicríticos, não críticos e críticos, tá? Eu gosto de falar fora da ordem para que vocês entendam realmente o que significa. Então, os artigos não críticos são aqueles artigos que entram em contato com a pele íntegra, que não perfuram a pele. Exemplo muito usual que vocês vão utilizar bastante: estetoscópio, braçadeira, oxímetro, termômetro, tá? Tudo isso entra em contato com a pele íntegra, não perfura e não entra em contato com mucosas. Por isso é denominado artigo não crítico, tá? Quando eu falo de artigo crítico, são aqueles artigos, materiais que entram em contato com vasos sanguíneos, para vocês assimilarem bem, né? Para entrar em contato com o vaso sanguíneo, o que vai precisar? Que ocorra uma perfuração na pele, tá? Então, tudo aquilo que perfura a pele é considerado material crítico. Exemplo: agulhas, né? Catéteres, sondas exploradoras, brocas, bisturi elétrico ou bisturi manual, tá? Lembrando que os artigos críticos, eles vão precisar normalmente, né, de esterilização, tá? O único meio de eliminar todos os micro-organismos patogênicos é a esterilização. E os artigos críticos, eles podem ser reutilizáveis ou não. Então, existem alguns materiais que entram em contato com a pele, que perfuram a pele, como, por exemplo, o bisturi elétrico, né? Que ele será esterilizado e depois será reutilizado. E existem os materiais que são descartáveis, como as agulhas que eu comentei com vocês, né? Catéteres venosos, tá? Então, são exemplos de materiais críticos. Quando eu falo em semicríticos, o que eu quero dizer com materiais semicríticos? São aqueles que entram em contato com as mucosas íntegras, por exemplo, mucosa nasal, mucosa ocular, mucosa oral, mucosa retal, tá? Mucosa vaginal. Exemplo desses materiais: o endoscópio é um exemplo bem legal para vocês entenderem, né? São aqueles materiais utilizados para realizar exames de visualização do órgão. Então, para fazer uma endoscopia, vai precisar de um endoscópio, vai entrar em contato com a mucosa, né? Vai entrar pelo nariz ou pela boca, o endoscópio, sem perfurar, né? Sem perder a integridade, mas vai entrar em contato com a mucosa, tá? Então, esses materiais são denominados como semicríticos, tá? Então, só recapitulando: materiais não críticos são aqueles materiais que entram em contato com a pele íntegra. Material semicrítico, materiais que entram em contato com mucosas íntegras. E material crítico são aqueles materiais que entram em contato com o vaso sanguíneo, tá? E os exemplos dos materiais são esses que eu comentei com vocês. Existem mais exemplos, tá? Materiais semicríticos, por exemplo, além do endoscópio, tem máscara respiratória, tá? Tem laringoscópio, outros exemplos que nós já conversamos em outras aulas. E é importante ressaltar que um artigo não crítico, ele necessita de desinfecção de baixo nível, que é realizada com álcool 70. Um artigo semicrítico necessita de desinfecção de médio nível a alto nível, que são utilizados aqueles desinfetantes que nós já conversamos também em aula. E os materiais críticos necessitam de esterilização, tá, pessoal? Seja ela por meio físico ou químico, ou seja, por estufa ou por autoclave, tá? Tratando de centro cirúrgico,
E puxando um pouco esse gancho, né, dos materiais que devem ser desinfetados, esterilizados, o que deve ser realizado antes de uma desinfecção, antes de uma esterilização? Lembram da limpeza prévia? Né? O que é a limpeza prévia? Consiste na lavagem, no enxágue e na secagem do material, antes dele passar por o processo, né, de desinfecção ou esterilização. A desinfecção, como que vocês podem defini-la, por exemplo, né? Desinfecção é um processo químico, porque utiliza-se produtos químicos, tá? Capaz de eliminar a maioria dos micro-organismos patogênicos. E a esterilização é o meio físico ou químico capaz de eliminar todos os micro-organismos patogênicos, tá? Essas são as diferenças. E aproveitando esse gancho da infecção, né? O que vai acontecer? Normalmente, a infecção ela divide-se em infecção comunitária ou infecção hospitalar. Qual que é essa definição? A infecção comunitária é aquela observada, tá? No momento da admissão. Então, identifica-se uma infecção presente na hora que está se admitindo o paciente, tá? Já a infecção hospitalar identifica-se após 48 horas de internação na alta hospitalar ou no atendimento domiciliar realizado por um profissional da saúde, seja ele qual for, tá? Então, esses dois tipos de infecção aí, no geral, tá? Eles se classificam em infecção comunitária ou infecção hospitalar. E quais são os fatores que vão influenciar para que essa pessoa adquira uma infecção? O próprio fator dela estar realizando uma cirurgia, um procedimento invasivo, já é um problema, né, considerável que pode propiciar uma infecção. Idade, se já tem doenças pré-existentes, hipertensão, diabetes, tá? A internação, o período de internação, né, os dias que ela vai ficar internada, falta de técnicas assépticas dos profissionais da equipe, médico, enfermagem, tá? Obesidade, desnutrição, fatores que interferem na imunidade, que comprometem a imunidade como uma doença, tá? Autoimune. A realização de quimioterápicos também, quem faz quimioterapia tem a tendência a ter uma deficiência na imunidade, ficar mais propício a infecções também, tá? Então esses são alguns dos fatores que facilitam a instalação dessa infecção. E para que isso seja consideravelmente, né, uma quantidade reduzida de casos, existe uma comissão responsável. Quem é essa comissão? Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, o CCIH, né? Não podemos esquecer dessa equipe multidisciplinar que é responsável pelo treinamento, supervisão, orientações dos profissionais da saúde, tá? Responsáveis pelo controle de utilização de antibiótico, tá? Responsável por notificar os casos de infecção hospitalar que ocorrem. Também tem uma responsabilidade em elaborar estratégias que previnam a infecção. E para isso ela vai contar com os profissionais da equipe, da clínica cirúrgica, tá? Do centro cirúrgico, vai orientar sobre higienização das mãos. Então ela tem um papel bem importante, tá? A comissão de controle de infecção hospitalar. Tranquilo, pessoal? Qualquer dúvida vão me falando, tá? Vão escrevendo para mim. Outro ponto importante, né, que nós vamos relembrar um pouquinho, é com relação à classificação da cirurgia, né? Lembra que as cirurgias são classificadas como cirurgia limpa, né? O que é a cirurgia limpa? É aquela cirurgia realizada em tecidos
estéreis, tá? Exemplo, cirurgias oftalmológicas, neurocirurgias, tá? Também são classificadas como cirurgias potencialmente contaminadas. Lembra dessa cirurgia que eu comentei? Potencialmente significa que provavelmente aquele tecido está contaminado. E para que isso ocorra, ele deve ter uma interligação com órgãos externos. Então, por exemplo, o canal da vagina, né, tem uma ligação com o orifício externo. Então, provavelmente haverá contaminação, presença de algum micro-organismo, tá? E quando eu falo em cirurgia contaminada, é aquela cirurgia realizada num tecido que está realmente contaminado, que é certo. Exemplo, cirurgias intestinais, né? Pela presença de resíduo de fezes, já é considerada uma cirurgia contaminada. Então, um exemplo, colostomia, ileostomia, tá? E as cirurgias infectadas são aquelas cirurgias que possuem contato com tecidos infectados, com presença de necrose, presença de secreção, tá? Então, essa é a diferença. Um exemplo aí de cirurgia infectada é a limpeza de lesões, tá? A limpeza de feridas. Quando tem tecido necrótico, tá uma extensão muito grande a ferida, várias feridas pelo corpo, né? Aí é feita uma remoção desse tecido cirurgicamente, tá? Então já é considerado uma cirurgia infectada. Então essa é a classificação das cirurgias. Uma outra classificação está relacionada aos tempos da cirurgia, lembram disso? Então, quando é o início, quando é o meio, quando é o fim, né? Então, o início nós chamamos de diérese, que é aquele momento em que o médico faz a incisão, né? Incisão significa corte. A partir do momento que o médico fez o primeiro corte, faz a incisão, já é considerada o início da cirurgia. E a partir do momento que começa a fazer o estancamento, né? Prevenindo hemorragias, estancamento com pinças, com compressas, é considerado o meio da cirurgia, chamado de hemostasia, tá? E o terceiro e último momento, que é considerado o final da cirurgia, é denominado síntese. Quando isso ocorre? A partir do momento que o médico inicia a sutura, tá? Aí dá-se ao término da cirurgia. Então, a hora que o médico começar a dar os pontos, começar a suturar, podem marcar o horário como final da cirurgia, tá? Ah, mesmo se o paciente ainda estiver anestesiado, não tiver voltado do efeito da anestesia, sim, mesmo dessa forma. Então, nós falamos aqui sobre o potencial de contaminação das cirurgias, falamos sobre os tempos da cirurgia e também existe uma classificação. Lembram das cirurgias eletivas, de urgência e de emergência, né? Então, o que é uma cirurgia eletiva? São cirurgias agendadas, tá? Posteriormente, exemplo, uma cirurgia plástica, né? Qualquer tipo de correção, qualquer cirurgia que seja agendada é considerada uma cirurgia eletiva. Cirurgias de urgência são aquele tipo de cirurgia que deve ser realizado em até algumas horas, normalmente em até 12 horas, tá? Então dá tempo do paciente internar, coletar os exames, fazer, né, todo o preparo cirúrgico. Diferentemente de uma cirurgia de emergência, o que acontece? Na cirurgia de emergência, ela deve ser realizada imediatamente, porque tem risco de morte e sofrimento para esse paciente, tá? Então, são divididos nessas classificações aí. Cirurgias eletivas, de urgência e de emergência. E também há a finalidade dessa cirurgia. Então, nós conversamos também nas aulas posteriores, uma cirurgia paliativa. O que é isso? É aquela cirurgia realizada para corrigir algum tipo de distúrbio, né?
e trazer um conforto para esse paciente até o final da sua vida. Então, lembrando que essa cirurgia paliativa, ela não traz uma cura, tá? A finalidade dela é uma correção de algum distúrbio para garantir uma qualidade de vida, tá? Essa é a cirurgia paliativa. Cirurgias consideradas radicais. Toda vez que vocês ouvirem falar em cirurgia radical, lembrem-se que tem uma interligação com remoção de um órgão, tá? Toda vez que for retirar algum órgão, é considerado como cirurgia radical, tá? Alguns exemplos: mastectomia, retirada da mama; histerectomia, retirada do útero, tá? Colecistectomia, retirada da vesícula biliar. Não se preocupe com esses nomes, que nos próximos capítulos nós vamos falar bastante sobre as terminologias. Estou dando alguns exemplos para vocês poderem entender, tá? E também um outro tipo de cirurgia é considerado cirurgia plástica. Toda vez que vai fazer uma correção, tá? Cirurgia plástica, pessoal, não fiquem com a ideia de ser uma cirurgia voltada apenas para a relação estética, tá? Não é só pela relação estética. Tem relação também com acidentes, queimaduras, né? Então, a equipe de cirurgia plástica está mais envolvida também, além da estética, com essa parte de correções, tá? Enxerto, correção, devido a um acidente, devido a um erro médico, tá? Então, tem essas classificações: paliativa, radical e plástica. Lembrando, né? Voltando um pouquinho para clínica médica, que é uma área destinada, clínica cirúrgica, que é uma área destinada ao tratamento de doenças por meio de uma cirurgia, tá? A clínica cirúrgica, como nós comentamos na última aula, os pacientes que estarão presentes são aqueles no período pré-operatório e no período pós-operatório, tá? No pré-operatório requer alguns cuidados. Quem tiver dúvida, dá uma clicadinha na última aula, que foi só de pré-operatório, teve bastante informação, tá? Então, só para a gente poder resumir e rever um pouquinho, no pré-operatório serão coletados os dados, confirmados dados do paciente, né? Como nome, data de nascimento, se há alguma doença pré-existente, nome da cirurgia, lateralidade, né? Qual membro, qual lado que será operado. É realizado alguns cuidados como verificação dos sinais vitais, tricotomia do paciente, aferição de peso, de altura, né? Que são componentes importantes no momento do médico realizar o cálculo, né? Da anestesia. Também são realizados cuidados de higiene corporal, higiene íntima, tá? Higiene oral. Podem ser realizadas algumas técnicas de sondagem, mas aí já passa, né, para a enfermeira, para atribuição da enfermeira, tá? Também serão avaliados, né? Normalmente, como que acontece? Antes, né, no pré-operatório, antecipadamente, antes do paciente internar, o médico vai pedir uma bateria de exames, né? Aqueles que nós comentamos: hemograma, raio-x, eletrocardiograma, pode ser que peça um ultrassom, tomografia, entre outros exames, tá? É feita uma avaliação antes, em consultório, é feita uma avaliação na clínica cirúrgica e é feita uma avaliação pelo anestesiologista lá no momento antes de realizar a cirurgia, para garantir que esse paciente não tenha nenhum problema, tá? No momento da indução anestésica, principalmente. Depois eu vou explicar um pouquinho para vocês por que é tão importante essa verificação, né, dos sinais vitais, do estado geral do paciente, principalmente no momento em que se aplica as anestesias, tá? O corpo ele tem uma capacidade de se manter estável
E se porventura tiver algum tipo de anormalidade, diminui essa capacidade corporal, né, de se manter estável durante a cirurgia, com sinais vitais estáveis, sistema nervoso central, né, estável também. Então, por isso que é importante essa questão da avaliação, tá? No pré-operatório também há uma conferência do prontuário, se todos os exames estarão dentro do prontuário, tá? Do estado geral desse paciente, se esse paciente está realmente em jejum ou não, se ele faz uso de medicação, quando foi a última vez que ele tomou uma medicação. Tudo isso é importante, tá? Parece atitude simples, conferência simples, mas contém uma informação muito rica para o momento que antecede uma cirurgia, tá? Lembrando que toda cirurgia há um risco de complicação, infecção e morte para o paciente, tá? Tranquilo? Qualquer dúvida, vou me falando. E para a gente finalizar um pouquinho, né? Falei de infecção. Lembram de duas situações também que ocorrem, que é a resistência bacteriana, tá? Isso é muito comum no pós-operatório até, quando o paciente tá no pós-operatório, acabou contraindo uma infecção hospitalar, né? Essa resistência bacteriana, o que é? É a capacidade da bactéria se tornar resistente ao antibiótico, tá? Normalmente existe uma relação do antibiótico com a sensibilidade da bactéria. Ele só vai eliminar as bactérias que são realmente sensíveis, tá? Lembrando que os antibióticos têm dois tipos de ações: ações bactericidas, que matam as bactérias, e ações bacteriostáticas, né? Que inibem a proliferação da bactéria, dando a chance do corpo começar a reagir, o sistema imunológico acabar combatendo a presença das bactérias, tá? Então, quando a bactéria se torna resistente, ela se torna resistente ao antibiótico. Então, é a capacidade, né, de ela se tornar resistente aos antibióticos. Sendo assim, fica mais difícil de corrigir a infecção, tá? E tem a virulência também que nós comentamos. O que é a virulência? Todo vírus tem uma capa protetora, né, que protege o vírus contra as reações do organismo. As reações que o organismo acaba gerando para expulsar esse vírus, tá? Então, essa virulência é a capacidade da capa protetora do vírus em protegê-lo das reações do corpo, tá? Então, quando está nesse estado de virulência, fica mais difícil de combater esse vírus, tá? E normalmente alguma situação que seja de causa viral não tem uma cura especificamente, tá? Que vai ser tratado sinais e sintomas até o final, né? De todo o estágio desse vírus, de todo o ciclo. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida estarei à disposição de vocês. Eu tentei dar uma sequência para vocês entenderem, né? Como que funciona a sequência, né? Por que é importante saber sobre as criticidades dos materiais. Na sequência falei um pouco sobre a infecção, tá? Resistência bacteriana, tipos de infecção, comissão responsável por tratar as infecções. Então, eu espero que tenha ajudado vocês a relembrar, resgatar alguns pontos importantes, tá? Quem tiver dúvida pode entrar em contato comigo, podem procurar também nos vídeos anteriores detalhes mais específicos, tá? Do que eu tô falando aqui. Hoje é somente uma revisão. Se tiver alguma dúvida, estarei à disposição. Por hoje nós ficaremos por aqui. Muito obrigado. Estarei enviando material de apoio para vocês verem sobre o registro pré-operatório, tá bom? Gratidão, até a próxima aula. Um beijo para vocês.